Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém e amém. Esse é o dia que fez o Senhor. Espero que você esteja bem nessa manhã, no domingo, que nós estamos a celebrar a oportunidade de estarmos juntos e celebrar a palavra que o Senhor nos tem dado. Sou grato a Deus pela palavra que o Espírito de Deus nos tem trazido, porque a palavra de Deus é clara quando ela diz que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos hoje nas nossas vidas a oportunidade, o privilégio de conhecermos o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito de fé, o Espírito de santidade, aquele mesmo chamado Espírito de temor, o Espírito de fortaleza, que é o Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Então, vamos fluir naquilo que o Senhor tem a falar conosco, né? Nesta manhã, lembrando-nos que nós não somos chamados a crer na palavra ou ouvir a palavra para que algo venha a acontecer. Não. Somos chamados, aliás, a ouvir a palavra para crermos naquilo que já foi feito, para que aquilo que já foi feito nós possamos ser enxertados ou ligar isso nas nossas vidas e então Deus transferir aquilo que é a realidade espiritual também para a tua vida e para as nossas vidas. Ele disse, se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra. Glória a Deus. Deus tem o melhor para todos aqueles que queiram crer à medida que eles ouçam a palavra de Deus. Muitos de nós estávamos cansados, desgostosos daquilo que vivíamos e só precisávamos de uma palavra da parte do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, lançando as redes toda a noite, não pescou nada. Mas ele disse, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. E é só isso que nós precisamos, de uma palavra da parte do Senhor, se quisermos. Não adianta o Senhor falar se a gente não quiser. Mas se quisermos mudar, se quisermos conquistar, se quisermos alcançar o que Deus tem para nós, Senhor, dá-nos uma palavra. E assim seja que nessa manhã o teu coração esteja disponível e atento para ouvir qual seja a palavra do Senhor, qual a palavra que procede do Senhor, porque o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu me alegro muito pelo facto de nós não vivermos ou não pregarmos um evangelho de mudança social, mas antes de um evangelho que muda a nossa condição espiritual, porque tudo acontece no espírito e se manifesta no físico. Logo, se o teu coração mudar, se a tua vida espiritual mudar e for afetada pela palavra de Deus, como não impactar a tua vida social? Como não impactar a tua vida ao redor? Há uma história que eu queria partilhar convosco quando Moisés subiu para o monte, no Monte Sinai, a presença de Deus descer. Aquilo era toda uma área pedregosa, sem vegetação, é uma área deserta. Mas quando a presença de Deus desceu, diz-se que a vegetação começou a surgir. E eu comecei a pensar e a atrair esse pensamento no meu coração, retive ao longo desses anos todos esse mesmo pensamento. Que se Moisés subiu para o monte Horebe, eu disse por ele Sião, mas no Monte Horebe, e a presença do Senhor trouxe vida, quanto mais se um osso seco como eu, a sua presença, a sua glória habitar em mim, como não transformará a minha vida ao redor? Ele disse, busquem o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Infelizmente o evangelho de mudança social, infelizmente aquilo que tem sido pregado idolatramente, corresponde só aos desejos dos corações, às ansiedades e os cuidados da vida das pessoas. As mensagens, você que sofre, você que tem isso, todos sofremos. E não deveríamos ir ter com Deus só por causa do nosso sofrimento. Por isso também, quando nós estamos alegres, não precisamos mais de ir até Deus. Isso é uma mensagem idólatra. Não corresponde àquilo que Paulo disse em Tessalonicenses, que eu ouvi falar da vossa fé, de como vos convertestes dos ídolos, para a fé no Deus vivo, e aguardardes o retorno, a segunda vinda de Cristo. Precisamos de entender isso, precisamos de compreender isso. Sacuda o teu coração nessa manhã. Será que Deus não tem mais do que pão? Será que Deus não tem mais do que manteiga para ti? Ele tem muito mais. O homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que Deus te abençoe. Você que nos ouve de Luanda, do Lubango, Benguela, Namibe, Uambo, Bié, Portugal, França, Inglaterra, aonde você estiver, Moçambique, Timor-Leste, que o Senhor Jesus, aonde essa palavra chegar, que o Senhor e a sua graça também alcancem a tua vida, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Nosso texto nessa manhã é o dom da justiça. Eu quero pregar nessa manhã uma mensagem muito interessante, que é a mensagem do reino dos céus, o dom da justiça. Então eu vou querer ler, querer primeiro pegar numa história em torno dessa mensagem,
vou abrir contigo duas passagens em simultâneo, Romanos capítulo 5, verso 17, e depois proceder a ler para João capítulo 4. Primeiro texto que vamos ler, Romanos capítulo 5, no verso 17. Aleluia. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O dom da justiça. Jesus disse, se a vossa justiça não excede a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo algum entrarás no reino dos céus. Será que Jesus estava a dizer que devemos praticar justiça? Que devemos procurar ser justos, fazer isso, fazer aquilo, para que sejamos mais justos que os fariseus? Que tipo de justiça que deveríamos fazer? Que tipo de justiça que deveríamos praticar? Quando a Bíblia diz que não havia um justo sequer, como é que aquele que é injusto pode praticar justiça? Como é que aquele que é ímpio pode falar de santidade? E ele disse, no entanto, ninguém entrará no reino dos céus se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Escribas e fariseus, no contexto evangélico principalmente, são escarnecidos hoje. Olha aquele fariseu, olha aquele escriba, aquele espírito de fariseu. Mas na realidade, no contexto religioso, os fariseus não eram brincalhões. Eram homens extremamente sérios e zelosos. Só que eles tinham um zelo sem conhecimento. Eles tinham um zelo em que eles, em vez de se dedicarem a buscar a honra de Deus, foram buscando a honra dos homens. Então, quando você diz, olha, aquele tem um espírito de fariseu, olha aquele fariseu, na realidade é uma deturpação daquilo que está escrito. É uma diminuição daquele nível de seriedade. Quisera você ser naquele nível, porque Jesus disse, se não exceder, significa que ou você tem igual ou tem abaixo da justiça deles. Então era suposto ter uma justiça superior a deles. Queridos irmãos, nessa manhã nós vamos falar do dom da justiça. Como dom. Justiça não como obras da nossa parte, mas como algo que nos foi atribuído da parte de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela verdade. Obrigado pelo poder do teu amor. Eu oro por todos aqueles que me ouvem nessa manhã, que caia por terra todo o espírito de desobediência, todo o espírito de autojustiça, a justiça que vem das obras, a justiça que cada um promove por meio das suas boas ações, mas que seja exaltada a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo onde você está. Prepare o teu coração para que você receba, como a Bíblia diz, cuidado com a hospitalidade, porque assim muitos entreteram anjos. Amém? Saiba receber a palavra em tua casa nessa manhã. Glória a Deus. Hoje temos o programa A Igreja em Casa, começando no texto de Romanos, capítulo 5, 17, sobre o dom da justiça. E vamos ler agora o livro de João, capítulo 4. Aleluia. João, capítulo 4, no nome de Jesus. Vamos começar no versículo 16. Disse-lhe Jesus. Perdão, eu li 16, era verso 13 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, é o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Glória a Deus. Amém e amém. Veja que essa mulher, nós vamos rapidamente também abrir no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Vemos aqui uma mulher samaritana que dizia ser de Deus, que dizia ser filha de Jacó, mas quando na realidade ela não tinha, a linhagem dela não pertencia senão à Babilônia, um povo que não era crente, não tinha aliança com Deus. E assim sendo, nós vemos essa mesma realidade penetrar dentro da igreja, onde eu li um comentário ontem que o falso evangelho tem feito com que pessoas que nunca se converteram acreditarem que elas são convertidas. Então, é verdade, eu tenho dito que muitas pessoas têm sido pastoreadas em direção ao inferno. Por quê? Porque o evangelho que hoje nós ouvimos pregar e que nos recusamos até de algum modo pregar do outro lado, é o evangelho não confrontativo, um evangelho que não expõe. O que é que eu quero dizer com o evangelho que não expõe? Jesus disse: chama o teu marido. Será que Jesus expôs ela ao ridículo? Não. Jesus chamou a ela para ela ver a condição verdadeira do coração dela. E ela não se envergonhou disso, dizendo no versículo 22, vinde ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. O evangelho que não consegue revelar ou expor aquilo que nós temos feito fora de Deus, é um evangelho que serve para pôr no lixo. O evangelho que não confronta a condição dos nossos corações, é um evangelho que nunca vai mudar o coração. É um evangelho que nunca vai remover as pedras, os espinhos que sufocam a palavra de Deus. Antes é um evangelho que me faz sentir confortável no pecado. Nós lemos a história do filho pródigo, o filho que pediu a herança, da sua parte da herança, que é a mesma coisa, semelhante de dizer que: pai, eu quero a tua morte, porque a herança só é válida a partir da morte do testador. E ele estava a pedir a morte do pai para que ele pudesse usufruir da parte dele. E nós hoje ouvimos falar de crimes do género com intenções de alcançar aquilo que seria a herança deixada. Nós vemos filhos fazerem isso. Acho que houve um caso recente na cidade de um jovem que matou o padrasto, não sei, não estou muito inteirado acerca disso, mas que tem a ver com essas questões. Porém, nós ouvimos e vemos um evangelho que atenua, um evangelho que acode, um evangelho que passa a mão em cima do pecado. Então, o filho pródigo, nós vemos que o filho pródigo caiu em si. Nós não vemos ninguém ir ter com o filho pródigo e lhe pregar o evangelho no curral dos porcos, ele dizer: Deus te ama no curral dos porcos, Deus vai mudar o curral dos porcos, Deus vai transformar esse porco em ovelha. Ele não disse isso. Antes vemos um filho que caiu em si dizendo: a casa do meu pai tem melhor do que aquilo que eu estou a fazer. Enquanto nós não pregarmos o evangelho do reino, o genuíno evangelho, ninguém que como pecador vai dizer: na casa de Deus há melhor. Antes nós temos ouvido as pessoas dizerem: se é para ser assim, eu prefiro ficar no mundo do que ir para a igreja, porque aquele do mundo, aquele da igreja, o que está na igreja faz comigo aqui no mundo. Mas por quê? Por que eu estou a tocar nisso se eu não concordo com essa expressão? Por que eu não concordo? Porque o teu erro não pode ser acudido pelo erro do outro. Mas a verdade é que muitos que estão dentro da igreja a fazerem coisas lá fora no mundo nunca se converteram. São esses que são chamados o covil de ladrões. São esses que entraram, saem do mundo, no mundo praticam tais coisas e vêm em nome na casa do Senhor e levantam suas mãos dizendo: aleluia, glória a Deus, nosso Deus, nosso Deus. Quando nós lemos o livro de Ruth, Ruth disse para Noemi: teu Deus será meu Deus, porque o Deus não era dela. Mas teu povo será meu povo, porque ainda que ela estivesse no meio do povo, ela não era parte do povo. Assim a mulher samaritana estava no meio do povo, mas ela não tinha se convertido ao Senhor. Ela estava no meio da igreja, mas ela não conhecia o Deus. Jesus disse: vocês adoram a quem vocês não conhecem. Queridos irmãos, nós não somos chamados a temer. Ele disse assim: não nos envergonhamos do evangelho. Entendemos ou subentendemos que temos vergonha, ou não temos vergonha de carregar a Bíblia ou de orar em público. Jesus disse: não sede como os hipócritas, orando em público para serem reconhecidos pelos homens. Não nos
envergonhamos do Evangelho é que nós cremos naquilo que o Evangelho diz e pela graça de Deus somos o que a Bíblia diz que nós somos. O que a graça diz que nós somos. Logo, o amor do Evangelho, o amor de Cristo é mesmo chamar o pecador ao arrependimento. É chamar o pecador à conversão a Cristo. Não é acusar, não é expô-lo como pecador, você não presta, você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas a verdade é que o amor de Cristo nos constrange, porque se nós não pregarmos o Evangelho e as pessoas não se arrependerem genuinamente, o resultado, o impacto será que nós estaríamos a pastorear multidões para o inferno. Por quê? Porque Naum capítulo 1, verso 1 e 2, o que é que diz? Naum capítulo 1, verso 1 e verso 2. Perdão, vamos ler do 1 ao 3. Aleluia. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Glória a Deus. Quando nós estamos a ouvir isso, nós estamos a ouvir que hoje o Deus que nós anunciamos, o Deus que nos perdoou, o dom do amor, o dom da justiça, nós estamos a dizer que Deus mudou? Não, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que mudou foi a aliança que Deus fez. Não uma aliança mais pelas obras da lei, que produziam justiça para aquele que praticava a lei, mas para a justiça, como Filipenses nós vamos ver, a justiça na fé do Filho de Deus. Nós vamos ver isso. O que mudou foi os requisitos, mas a natureza de Deus não mudou. Ele odeia o pecado ontem, quanto ele odeia hoje, quanto odiará amanhã. Ele odeia a falsidade ontem, quanto odeia hoje, quanto odiará amanhã. Ele não mudou, nele não há variação de sombra, ele não mudou. Ele é o mesmo hoje. E não adianta só dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã na operação de milagres. Nos desejos do teu coração que Deus vai fazer, que Ele tem poder para fazer. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que não tolera no passado, não tolera hoje. Sim, a lei mudou. Nós não somos apedrejados hoje pelo pecado. Mas Ele é o mesmo Deus que condenou o pecado no Filho do seu amor. Então, capítulo 2, nós vemos que Ele é um Deus que não brinca com essas coisas. No versículo a seguir, continuamos a ler. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não toma por inocente. Glória a Deus. Ele não mudou. Ele é tardio em irar-se, dando-nos a oportunidade de mudar nossos corações. Ele é tardio em irar-se. No livro do Apocalipse, ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse dos seus pecados. Mas não ouviu. O facto de você não ser consumido naquelas suas ações não significa que Deus mudou ou que tenha mudado. Significa que Deus está a dar tempo para você considerar o teu coração, endireitar os teus caminhos. Porque Ele não toma o culpado por inocente. Quando nós entendemos as Escrituras, e aqui assim passo mesmo a dizer, quando nós dominamos a essência do Evangelho, nós compreendemos Jesus no livro de Mateus capítulo 21, se pudermos começar a abrir no livro de Mateus capítulo 21, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, aleluia. Mateus capítulo 21, quando o Senhor Jesus entra para a cidade e Ele começa a confrontar os erros dos covis de ladrões, os erros que impediam os coxos que não conseguiam se agarrar na palavra, os cegos que não conseguiam enxergar além de si mesmos. Agora eles começaram a vir e Jesus curava eles. No versículo 15 em diante, nós lemos Mateus 21 no versículo 15 em diante. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Glória a Deus, amém? Vamos então para Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora
me não vereis mais até que digais, bendito o que vem em o nome do Senhor. Não me vereis mais até que... Digais, bendito o que vem em o nome do Senhor. Amém. Jesus disse, se soubesses o tempo da tua visitação e quem te visitou. É algo bastante enfático nas Escrituras, que existe um tempo em que Deus visita o homem, até o pecador. Até aquele que não lhe conhece, Deus visita. Deus diz, ide e pregar o evangelho. Aquele que não lhe conhece, anunciai a minha palavra, anunciai o meu reino. Fala, declarai, anunciai o perdão dos pecados. Anunciai o perdão dos pecados. Declarai o perdão dos pecados. Porém, há uma condição, queridos irmãos. Vamos abrir rapidamente no livro de Cantares de Salomão e vemos o que é o perigo de você ouvir o evangelho ser pregado, mas você desprezar à medida que você ouve a mensagem do evangelho, porque você tem tua vida muito mais preciosa do que qualquer outra coisa. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 5, nós vemos algo interessante, que inclusive para a própria igreja, quanto mais para o mundo, quanto mais para o mundo. Cantares de Salomão, capítulo 5, no versículo 4. Aleluia. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha-se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ou tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000. Leia verso 7 novamente. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto os guardas dos muros. Lucas capítulo 19, verso 44. 42, perdão. Vamos, Lucas, ainda falando da entrada de Jesus em Jerusalém, aqui no texto de Lucas, não no texto de Mateus 21, mas no texto de Lucas, verso 42 em diante. Dizendo, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Aleluia. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Essa passagem é muito semelhante ao que aconteceu em Cantares de Salomão, onde nós vemos a mulher que foi visitada pelo Senhor e a mão dele tocando na fechadura e ela sentiu a presença dele. Ela diz que o meu coração estremeceu, ela deu conta que Deus estava a falar com ela, mas ela não agiu em função da palavra do Senhor. Cuidado com o falso entendimento de que você pode ignorar o Espírito Santo quando te visita e ainda assim colher os louros daquele que te visitou. Ele disse, se soubesses o tempo da tua visitação e quem te visitou. A mulher disse, eu sei que Deus já enviaria o Cristo. Ele disse, eu que falo contigo, eu sou. A grande oportunidade que ela teve, uma mulher corrupta espiritualmente, pensando que ela estava em aliança com Deus, estava debaixo do engano de Satanás, debaixo do engano religioso. O estilo de vida dela seria assim, condenável. O estilo de vida dela condenaria ela ao pecado, afastava da presença de Deus. Mas, assumindo ela que ela estava bem, imagina agora que ela encontrasse um profeta que lhe dissesse, está tudo bem, eu vejo Deus que vai prosperar, onde você tem dor, Deus vai sarar, onde você está mal, Deus vai curar, onde a tua vida não está bem, Deus vai endireitar. Jesus não fez isso. Porque o ofício do verdadeiro profeta, no livro de Ezequiel 33, nós passamos a ler, o ofício do verdadeiro profeta é de anunciar a palavra do Senhor e não confortar as pessoas no seu pecado. Nós estamos a falar de uma mensagem
que uns pensam que é ser o Espírito de Deus, apontar o pecado dos outros, você é pecador, você é isso. Nada disso que nós estamos a falar. Mas o Senhor, nós lemos, Ele não toma o culpado por inocente. Entendemos hoje muitas mensagens errôneas, muitas heresias entrarem dentro da palavra do meio do cristão, em que nós sempre dizemos, não, ele não sabia, era o diabo. Será que era o diabo? Foi o diabo que matou? Foi o diabo que roubou? Nós continuamente vamos justificar o pecador ou inocentar o pecador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz antes que ele... Quando você tem a graça profética, muitas das vezes você se acha a pregar o Evangelho, mas ao mesmo tempo somos arrebatados em visões. E muitas das vezes você me vem interromper, porque enquanto eu prego, eu vejo visões e o Senhor falar comigo. Se tão somente atentássemos para aquilo que o Espírito Santo está a dizer. Posso te dizer nessa manhã, é um dia de grande visitação sobre a tua casa, se atentares a ouvir. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, se revelará a ti. Ele fará de ti uma poderosa nação, se quiseres e ouvires. Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito Santo hoje está a falar é aquilo que é a limitação como um guarda-fato. O Senhor quer abrir, expandir e levar-te para nações. Onde um guarda-fato simplesmente contém um pouco de vestes, Deus quer te entregar um manto que excede e cobre nações. Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está a dizer. Queridos irmãos, o verdadeiro ofício de um profeta não é brincar de igreja, não é brincar de ser conhecido, não é brincar de entreter pessoas. No livro de Ezequiel, capítulo 37, em mesma sintonia que nós temos em Lucas 19, temos em Cantar de Salomão. Ele veio antes que a perseguição viesse. Ele veio antes que a espada viesse. Ele veio antes de que as consequências viessem. Ele veio poupar-te. Ele veio advertir-te. Quando você arrogantemente trata aqueles que a ti são enviados, porque você acha que são fanáticos, você não está a entender que é por amor ao nome do Senhor, por amor a ti que te foi enviado para que não padecesses o que está por vir. O Deus que nós dizemos, porque é que Deus não disse? Ele avisou-te enviando pessoas para que, se você retivesse a palavra de Deus, as consequências não viessem sobre ti. Se soubesse o tempo da tua visitação e quem te visitou. O grande dilema nas nossas vidas é que nós acudimos, ai coitado, se calhar ele está a colher o que ele semeou. Coitado como? Então, para que nós não tenhamos o evangelho do coitado, nem o evangelho social, a sabedoria de Deus, ele disse, ide fazer discípulos, ensinando-lhes. Porque aquele que ouve minha palavra e a põe em prática é comparado àquele que edifica na rocha. O vento vem, a chuva vem, e ele não é abalado. Nós não somos chamados a inocentar o pecador. Somos chamados a pregar o evangelho da justiça, o Deus que justifica o pecador que nele crê. Daí o tema da nossa mensagem hoje, o dom da justiça. O evangelho é Deus justificar todo pecador que nele crê. Então em Êxodo 12 ele disse, o anjo da destruição passará sobre todas as casas que não tiverem o sangue e serão destruídas. Mas aquele que crê, você sabia que nem todo judeu colocou sangue nas suas portas? Nem todo judeu colocou. Mas aquele que crê e colocar o sangue nos umbrais das batentes da sua porta, passará e não haverá destruição sobre a sua casa. Nós somos chamados não a ouvir só, oh, Deus te ama, mas nós somos chamados a interagir com o amor do Senhor. Nós somos chamados a responder ao amor do Senhor. Cuidado com isso, cuidado, porque assim você pode estar a ser pastoreado para o inferno. Então hoje, numa sociedade carente, numa sociedade que sofre, vêm os lamechas, vêm os melosos no púlpito, com suas línguas parecem marmelada, que ficam como manteiga a te convencer que você está bem enquanto você é porco. Se você ouve pregações como porco, a única coisa que estão a fazer de ti é bacon. Se você não está a entender isso, estão a te preparar para o inferno. Melhor a mensagem que sacode o inferno da tua vida do que a mensagem que dá as boas-vindas ao inferno na tua vida. Ezequiel capítulo 33. Verso 2. Filho do homem, fala aos filhos do povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tornar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, seu profeta, o vigia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça, porque ele próprio ignorou aquilo que lhe foi avisado. Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. O ai de mim tem a ver com esses dois lados.
Se eu não anuncio, o sangue estaria sobre a minha cabeça. Mas se eu anunciar, o sangue está sobre a sua cabeça. A seguir nós lemos, e ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. O papel do atalaia não é fingir que não há consequências. Ele dizer, olha a espada está a vir, olha a espada está a vir. Os tempos são curtos. Ele disse, hipócritas, vocês sabem olhar para os céus e saber discernir os sinais dos tempos. Então sabei, nenhum sinal te será dado, senão o sinal do profeta Jonas, aonde Cristo morreu e ficou 3 dias e ao 3º dia ressuscitou. Esse foi o sinal que nos fala de que Cristo é Jesus é o Cristo. Ele é o nosso Redentor. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, logo nossa fé era vã, continuávamos os nossos pecados. Porém, eu te pergunto nessa manhã, se Cristo ressuscitou, e ele disse que depois de se cumprirem essas coisas, o fim viria, depois do Evangelho ser pregado a etnias, a todos os povos, o fim viria. Entraram homens que disseram o fim do mundo. Não existe fim do mundo, queridos irmãos. A ideia do fim do mundo é que tudo vai explodir, tudo vai cessar. É mentira, não existe fim do mundo. Existe o fim da dispensação da era do Espírito Santo. Onde Cristo esteve na terra e ele disse, importa que eu vá, para que senão o Espírito de Deus não pode vir. E esse quando vier, e desceu no Pentecostes para equipar os trabalhadores na seara, quando vier, trará convicção do pecado sobre o pecador. Para juntar para Deus no seu celeiro aqueles que creram nele. Para juntar para eles aqueles que foram justificados pela fé. Mas existe, como eu falei aqui, a dispensação de Cristo e existe a dispensação do Espírito Santo. Estamos na era do Espírito Santo. E o fim que se fala do mundo é da era do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo, como está escrito em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor. A noiva e o Espírito dizem, ora vem Senhor. Aonde Cristo estando a vir, arrebatará a sua igreja no piscar de olhos. E aquilo que as pessoas dizem, não, que o inferno não existe, inferno é na terra, por causa daquilo que sofremos. A Bíblia antes diz que a única coisa que impediu com que Deus destruísse Sodoma e Gomorra foi a presença do justo Lot. E Abraão disse, Senhor, se houver um justo sequer, destruirias? Ele disse, não. Então Deus tirou Lot, e depois de tirar Lot, destruiu Sodoma e Gomorra. Mulher de Lot olhou para trás e ficou lá. Então, a única coisa que impede o inferno de se apoderar da face da humanidade é a presença da igreja. Por isso que a igreja é combatida. A igreja é combatida pelos políticos, a igreja é combatida na economia, a igreja é combatida na educação, a igreja é combatida em todos os setores sociais. Para quê? Para que Satanás opere na política, opere nas finanças, opere na economia, opere nas escolas, opere ensinando na televisão, promiscuidade. Nós vivemos num país hoje onde nós temos 2, chamaria atores, não sei, apresentadores de televisão que namoram na televisão. Como é que você, teu filho, não vai namorar à tua frente? Como é que ele não vai querer vir namorar à minha frente como pastor? Ou você acha que isso é conversa de estúdio? Ele disse, zelo pela minha casa me consumiu. E eles só entenderam quando ele ressuscitou. Por quê? Porque eles estavam muito confortáveis na sua religião. Nossa religião. E eles não entenderam que estava a acontecer à frente dos teus olhos, a cumprir essas profecias. Será que você dá conta que está-se a cumprir profecias aos teus olhos? Por isso é que ele disse nos últimos tempos, os homens dariam-se a si mesmo a comer, a beber em casamentos. Ou seja, o que é que nós estamos a falar? A mensagem hoje que atrai é a mensagem não que queremos ser justificados porque temos consciência de que precisamos, porque estamos em falta com Deus. Não, não, não. A mensagem que nós precisamos é que nós somos tão boas pessoas e que precisamos de um Deus que nos ajude, porque nós não queremos no bruxo. Mas se Deus não vier, nós vamos no bruxo. Mas é que está escrito o nome que nos foi dado acima de todos os nomes. É o único nome no qual nós podemos ser salvos. Mas como é que eu vou desejar ser salvo se eu fui ouvindo todas as vezes, toda a minha vida, que não tem consequências o que eu fiz, não tem consequências o que eu falo, não tem consequências as minhas ações, não tem consequência desprezar Deus, porque Deus é um Deus de segunda chance. Então eu fui anulando na minha mente a urgência de me endireitar com Deus. Eu fui adormecendo o meu coração, como um sapo é adormecido em água, que vai aquecendo, ele não se apercebe, porque se adapta. Será que você se adaptou a essa mentira? Será que você está tão convencido que Deus te ama de tal modo? Você está convencido disso? Ele disse, por amor ao meu nome eu faço. Por amor ao meu nome eu faço.
Queridos irmãos, o atalaia, o profeta, seu papel, o pregador, seu papel é de anunciar o evangelho. Meu papel nem é sequer de ver quem se converteu, quem não se converteu, porque nessa de tentar ver quem se converteu, aprendemos a falar a linguagem certa, aprendemos a dizer as palavras certas no momento certo e cegando os homens pensando que eu me converti. Não, a forma de alguém se converter, o Espírito Santo é que mostra. Ele disse, aquele que crê, estes sinais seguirão. Aquele que crê será selado pelo Espírito e é inevitável que esses sinais sigam. Queridos irmãos, temos muito cristão sem selo, temos muito cristão sem sinal. Não deveríamos soar o alarme? Basta ler a Bíblia e basta ter a ousadia de você ouvir alguém que te prega o Evangelho, que não é tão bonito no sentido de que, amém, é domingo, o Senhor vai estar contigo na segunda-feira. Mas ouvis o Evangelho que justifica o pecador. O Evangelho que justifica o pecador. O pecado entrou por meio da desobediência de Adão. E Deus não veio acudir à desobediência de Adão. Ele veio condenar, julgar a desobediência de Adão em si mesmo. Por isso que nós não pregamos o evangelho de acusação. Porque ele condenou o pecado em si mesmo. Ele levou naquela cruz em si, sobre si mesmo. Não nos imputando os pecados. E ele veio e nos evangelizou a paz. Em Filipenses 3, verso 9, o apóstolo Paulo disse, quero não mais ser achado na justiça que vinha das minhas práticas da lei, mas achado na justiça que vem de Deus. Vamos ler rapidamente Filipenses capítulo 3, no versículo 9. E seja achado nele, E ser achado nele. não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 9. Aleluia. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda em Cristo, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Continuamos a ler. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. A única forma de você conhecer Jesus é você ser justificado pela fé. Se você diz que você conhece Jesus e não entendeu o dom da justiça, você não pode conhecê-lo porque não é a mesma pessoa que nós estamos a falar. Se você alguém vive justificando-se a si mesmo pelas obras da lei, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, vamos rapidamente no livro de Romanos. Vamos ler rapidamente Romanos. Amém? Aleluia. Verso 3. Porquanto, o que era impossível à lei... O que é impossível à lei? A lei garante que o homem não pecava. A lei garante que aquilo ali é errado. Isso aqui é errado. Mas por que o homem continua a pecar? Porque a lei não podia justificar o homem. A lei não podia mudar o coração do homem. Por mais que eu diga eu sou boa pessoa porque não errei ali, eu vou errar aqui. Quantos crimes precisamos de cometer para ser presos? Assim, quantos crimes precisamos para ser infratores de toda a lei? Então, a lei não justificou a ninguém. O que era impossível a lei, porque Deus nunca ordenou a lei para justificar o homem. A lei antes trouxe a consciência de que nós éramos pecadores. Porque eu não sabia que roubar era pecado até que a lei me dissesse que não roubarás. Eu não sabia que adultério era pecado até que está escrito não cometerás adultério. A lei é que me disse o que é pecado. Então a consciência de pecadores vem da consciência da lei. A consciência de obras mortas é fruto de conhecer e viver pela lei. Aquele que vive pela lei morrerá. Ou seja, se você diz que você é boa pessoa pelo teu padrão, é no teu padrão que você será julgado. Porque se você diz isso aqui, mas ali falhou, entenda isso, a lei faz isso. Então quando você ouve o evangelho de boas obras, você vai cair nesse erro. Vamos continuar a ler. Vamos ler no versículo 4. No versículo 3 e 4. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça de Deus viesse em nós, os que não andam segundo a carne. Os que não andam segundo a carne. Então, quando você vive na tua própria vontade, o resultado é que você vai saber que você é pecador. Romanos capítulo 3, no versículo 19 e 20. Queridos irmãos,
a essência da minha mensagem nessa manhã é que Deus não veio acudir o pecador, veio justificá-lo. O que seria acudir o pecador? Fingir que ele não pecou. Isso faria com que Deus negasse sua natureza. Deus abençoa o pecador? Não pode. Seria negar sua natureza. Mas ele disse, se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Se quiseres e obedeceres, comerás o melhor da terra. Leia Romanos 3, versos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei mostra que você não tem argumento para se justificar. Porque você que diz, eu não sou como o Otávio que falhou ali, mas você é como o Osvaldo que falhou aqui. E você é igual a ti que falhou nesse lado. Não tem como. Então, por isso é que eu disse, nós não pregamos o evangelho de expor o erro dos outros. Não é isso. Mas do mesmo lado que a gente não expõe o erro dos outros, nós estamos a cometer o erro de inocentar o pecador. O evangelho não é para inocentar o pecador. O evangelho é para justificar o pecador que crê na cruz do Calvário. Verso 19, lemos, vamos ler o verso 20. Aleluia. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhuma carne, nenhum homem será justificado diante de Deus por ter praticado a lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Todo homem que vive pela prática da lei, ele sabe que ele em si ele é infrator da própria lei que ele vive. E depois não adianta dizer, não, mas dei o meu melhor. Deus deu o seu melhor. E é o melhor de Deus que conta. Por isso Paulo em Filipenses capítulo 3 ele disse, considerei o meu melhor lixo para que eu pudesse alcançar o melhor de Deus. Para ser achado nele, justificado pela fé, para que então eu pudesse conhecer o melhor de Deus. Pudesse ter comunhão com ele. Queridos irmãos, ninguém vai para o céu por ser boa pessoa, ninguém vai para o inferno por ser má pessoa, segundo aquilo que nós acabamos de falar. Mas nós iremos para o céu, nós teremos o céu habitar em nós, porque esse é o meu desejo, que o céu habita em mim, por causa da mensagem da justificação, por causa da mensagem da reconciliação, em que Deus vai nos reconciliar, sendo nós pecadores, mas crendo na palavra dele, abandonamos o pecado e ele nos deu um presente chamado o dom da justiça. Quando você vive pela lei, você está a dizer, por que Jesus precisava de morrer na cruz? Eu posso produzir minhas próprias obras. É por isso que você ouve pessoas, quando ouvem o evangelho, alguém a pregar o evangelho, diz, não, eu não aceito, eu penso assim. Ele pensa de acordo com aquilo que ele acha que é a sua justiça, que Deus vai aceitar. Não, mas eu não sou diferente, eu não sou melhor, perdão, há pessoas que são piores do que eu. Há pessoas que fazem pior do que eu. Eu até dentro dos pecadores, eu ainda me safo. Nenhum se safou. São todos pecadores. São todos pecadores. Queridos irmãos, se você quer pregar o evangelho, se você acredita em Jesus, tenha primeiro amor à verdade. Porque você não pode acreditar em Jesus não acreditando na verdade, porque ele diz, a tua palavra é a verdade, santifica-os na palavra. Queridos irmãos, o evangelho, todo o evangelho de Cristo é confrontativo. O evangelho de Cristo, ele ama o pecador, mas confronta o pecado. Jesus Cristo não tem pacto com demônios. Jesus Cristo não tem pacto com falsas doutrinas. Já viste aquela mulher que foi espancada pelo marido? A polícia vem e ela diz, não, eu caí. A família dele vem e diz, não, nós não conhecemos. Ele diz, não, ele não me bateu. Ele, na realidade, se eu não existisse, ele não teria sido isso. Se o meu olho não estivesse lá, o meu olho não estaria inflamado dessa maneira. É o que nós fazemos, aonde entramos no espírito de abuso, aonde o oprimido justifica o opressor. Queridos irmãos, se você continua a justificar o teu opressor, que é o diabo, Satanás, não tem como. A realidade é Deus, não sabendo eu melhor, pensava que aquilo era verdade. Mas chegando aqui, Senhor, parece que a vida nos ensina a crescer. Eu ouvi falar do teu filho ter levado o meu pecado. Eu não entendia por que o teu filho tinha que morrer. Mas então entendi que afinal o castigo que me trouxe paz, o castigo do meu pecado, caiu sobre Jesus. Para que eu fosse reconciliado contigo, sendo uma pessoa. E não me trataste segundo minhas obras. Todo o meu esforço de acertar, falhei. Como homem eu pensei que chegaria lá, mas eu dei conta que a minha força é curta o suficiente para me salvar, é curta para mudar minha história. Mas eu olho para ti naquela cruz, sendo inocente, carregaste o meu pecado.
Que Deus abra os teus olhos nessa manhã e restitua o poder da sua palavra na tua casa. Porque esse é o que eu estou dizendo, que Deus abençoe tua casa. Mas só como Deus poderá abençoar a tua casa se você resiste à palavra que Ele traz. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir. Como é que Ele está batendo na tua porta? Por meio das palavras que você está a ouvir nessa manhã. Por meio das circunstâncias que você diz, vai dar certo e de repente você diz que não. Eis que esperaste muito e veio a ser pouco. Não verás tu? Não questionarás tu? Recentemente na Índia, os povos revoltaram-se contra aquilo que eles aprenderam ser sua tradição, queria lhes safar. E eles deram conta, confiamos nós em deuses que nós construímos com as nossas mãos. Isaías 44 diz, eles pegam na madeira, cozinham parte na lenha, outra parte desenham um boneco, dizem, tu és o nosso Deus, cura-nos. E eles disseram, se não é um Deus que pode nos curar, não é um Deus que confiamos e afinal não nos safa. E eles pegaram em comunidade, removeram tudo aquilo. É exatamente isso que Deus pede de nós. Mas Ele não pede só para você deitar a tua idolatria fora. Ele pede para você sair dos ídolos para o Deus vivo. Para que você agora ouça que o Deus que justifica o pecador. Essa mulher samaritana, todo mundo conhecia a história dela, mas quando ela voltou para a cidade, ela voltou como uma mulher, uma pecadora justificada. Uma pecadora justificada. A comunidade tentasse dizer, olha, não, mas nós sabemos quem tu és. Jesus levou na cruz. Jesus pagou o preço. Pare de crer no evangelho que justifica, ou perdão, que inocenta o pecador. E creia no evangelho que justifica o que crê, o pecador que nele crê. O dom da justiça. Nessa manhã eu quero terminar minha mensagem apontando 4 aspectos do dom da justiça de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido impactado, abençoado por aquilo que você acabou aqui de ouvir. Entenda que Deus, Ele é um só Deus, Ele não é um Deus que Ele muda ali dos católicos, Ele muda aqui do protestante, Ele muda ali do que acha, que não acha. Não, Ele é o mesmo Deus. E a forma de Ele conhecer é sobre a sua palavra. E a forma de você saber quem fala a verdade é aquele que concorda com a sua palavra. Vamos então rapidamente falar 4 pontos sobre o dom da justiça. Capítulo 5 de Mateus 20, rapidamente. Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, vamos responder, qual é a justiça que tem que ser acima dos fariseus? Já te disse que os fariseus não eram qualquer homem, qualquer mulher, ou homens, ou qualquer crença que eles tinham. Eles eram sérios. Erradamente, mas eram sérios. Eram sérios, não esquece isso. Vamos ler Romanos 3, 19 ao 22. Romanos 3, 19 ao 22. A justiça é um presente de Deus que recebemos, não é uma recompensa que conquistamos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, os profetas e a lei anunciaram que a justiça de Deus estava por vir. E ele se manifestou não pela lei, mas ele manifestou-se segundo a sua graça. Vamos continuar a ler verso 22? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, Aleluia. para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não basta só dizer eu creio. Não basta dizer eu creio. Aquela mulher foi buscar água na fonte. E a fonte, Jesus estava-lhe a dizer que eram os relacionamentos dela. A Bíblia diz que ela abandonou o cântaro dela. Em outras palavras, a gente sabe que ela abandonou aquela relação que ela tinha. Porque era naquela relação que ela dizia que eu estou a suprir minha necessidade. Então, quantas pessoas nós estamos a dizer que creem, mas não abandonam o seu cântaro? Se você quer ser justificado pela fé, abandona o cântaro. Porque aquele cântaro é da lei. Abandone o teu cântaro e receba a fonte que Deus... Porque você estaria a trocar a fonte de vida eterna por uma cisterna rota. E é necessário que nós entendamos isso. E essa história, porque não, ele vai se arrepender com o tempo. Por isso que destruíram a igreja. Da igreja fizeram um covil de ladrões. Onde era chamado casa de oração, onde era chamado a casa da glória do Senhor, foi tornado um covil de ladrões. Por quê? Porque os pecadores da sociedade entraram dentro da igreja e mancharam o altar.
No verso 22, novamente. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. No segundo ponto, existe apenas dois tipos de justiça. Romanos capítulo 10, no versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O objetivo da lei é o quê? A lei te mostra que você é pecador. E um pecador tem consciência que precisa de um redentor. E Cristo, teu redentor, é o fim da lei. Cristo é o fim da tua condenação. Cristo é o início da tua justificação. E é exatamente isso no Filipenses capítulo 3, verso 9. É o fim da acusação, é o início da justificação de todo aquele que crê. Filipenses 3, verso 9. E seja achado nela, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Só existem dois tipos de justiça. A justiça que o homem tenta produzir para si mesmo, que é nula, porque ele disse, os vossos atos de justiça são trapos imundos perante o Senhor. Mas a justiça que agrada a Deus é aquela da cruz do Calvário sobre o Filho dele. Glória a Deus, aleluia. O terceiro ponto, nós não nos tornamos uma forma de justiça. Nós não praticamos uma forma de justiça, mas nós encarnamos a própria justiça de Deus. Romanos 5,19. Não é só acerca de você ser justo agora, de fazer boas obras de justiça. Não, você se torna a justiça de Deus. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Seremos feitos justos, não praticaremos justiça. Seremos feitos justos. Então, eu não me dediquei somente a ter obras de justiça. O impacto dele em mim é que perante ele eu sou justo. Ele não inocenta o culpado. Ele justifica o culpado que agora crê nele. Oh, aleluia. Sem isso você não está apto para pregar o evangelho, porque senão você corre o risco de pregar uma coisa distorcida, algo que o Senhor não falou. 2 Coríntios 5, 21. Onde nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Prepare-se para aquilo que Deus tem a falar contigo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, novamente, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Permuta. Deus não condenou o pecador, mas não inocenta o pecador. Ele fez o filho, tornou o filho pecador, para que o pecador fosse tornado justo, se o pecador cresce no filho. É muito interessante isso. O quarto ponto, nada pode torná-lo injusto. Hebreus 10, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por um só sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. O sacrifício de Jesus ele é eterno. O sacrifício de Jesus ele não precisa de próxima vez ele ser sacrificado. Não. A minha fé na lei faria com que eu tivesse que regularmente pôr isso em prática, a lei. Mas em Jesus, a minha fé nele me tornou, uma só vez, me tornou justo. O que isso quer dizer? Que eu posso viver pecando? Não. O que ele está a dizer é que eu já não faço coisas para ser justificado. Eu faço porque eu sou justificado. Então é fruto da justiça. Então eu não faço coisas para obter justiça. Agora, porque eu sou justificado, eu faço tais coisas. Agora, o que isso quer dizer? Enquanto você se vê a si mesmo como pecador, você nunca vai aceitar graça. Quando você tiver consciência de que você é pecador e que você precisa de ser castigado, você não vai aceitar perdão. Você não vai conseguir receber o perdão. Você nunca vai aceitar que Deus tem algo bom a falar contigo. Então, sempre que você ouvir uma mensagem do gênero, você vai sentir que estão a te acusar. Por quê? Porque você se associa com quem te mente. Por quê?
Porque você não quer ouvir a verdade, então você vai dizer, não, todos erramos, esses da igreja, então vamos entre nós mesmos, vamos nos aceitando entre nós, porque todos erramos. Deus não inocenta o culpado, mas ele também não acusa o culpado. Ele transformou seu filho em pecado para que todo aquele que nele cresce fosse justificado pela fé no Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, me coube a mim te trazer essa mensagem da tua casa. Não me compete a mim transformar teu coração. Quem quer? Quem crê? Aquele que ouvir. E abrir eu entrarei e cearei com ele. Mas você não pode abrir tua porta e dizer Jesus entra, mas vais ter que respeitar o que já encontraste. É por isso que ele é chamado santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você ouve, bater a porta e ele entra, ou aquilo que está lá dentro você renuncia e tira, ou ele vai bater, mas não pode permanecer aí. Porque ele é santo. Ninguém pode amar dois senhores. Ou ele ama um, ou ele odeia o outro. Não, ninguém pode dizer que ele ama Deus, mas nele há trevas. Não pode. Esse é o engano da mensagem que anda a ser pregada aí. A eles Deus vai cobrar. Mas a ti compete você reter tua própria vida, crendo no Senhor. Eu não vou olhar para quem pregou errado. Mas eu tenho que atentar para mim que creio. Se creio na mentira ou se creio na verdade. É minha responsabilidade daí a salvação ser individual. Ele disse nos últimos tempos dos quais nós vivemos. O foco até das pregações seria cuidados da vida. A razão pela qual, como uma serpente entrou sorrateiramente dentro da igreja, o coaching. E se você entender bem o que eu quero dizer com coaching, eu não estou a te dizer com coaching o termo coaching. Mas é que dentro da igreja não era acerca de como melhorar a tua vida. Era de como você morrer e herdar a vida que Deus semeou naquela cruz. Era de você ser transformado numa nova criatura. A nova criatura não precisa de coaching. A nova criatura, ela já é. A nova criatura, quando o bebê nasce, ele é. E a única coisa que ele tem que ser feito, ele tem que ser nutrido, tem que crescer e ele tem que ser aperfeiçoado naquilo que ele já é. Então, aí sim, fazer discípulos, o tal coaching, mas fazer discípulos para te orientar no que Deus disse que você é, de acordo com a imagem de Jesus. E não mais como uma versão do mundo, 7 passos para você brilhar no mundo. Se você não é luz do mundo, você não precisa de 7... Quando você entende que você é luz do mundo, você não precisa de 7 passos para brilhar no mundo. Quando você é sal do mundo, da terra, você não precisa de 7 estratégias para ser sal da terra. Você é. A Bíblia diz em Gálatas, eu termino minha mensagem aqui, queridos irmãos. Glória a Deus. Me alegra muito pregar essa mensagem, mas me alegra mais meditar nela. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto eu medito nessa mensagem, eu cresço. Porque essa é a minha natureza. Eu cresço na minha identidade. Então você pode lançar todo o vento, todo o furacão, isso não me mexe, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então eu prego porque é meu dever te pregar. Mas eu não prego porque eu tenho que te pregar. Eu prego porque é minha essência. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, verso 9. Perdão, Gálatas. Vamos rapidamente. Gálatas. Eu disse verso 9, mas não é verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 15. Aleluia. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, Que é a lei. Perdão, nem a circuncisão, que é a lei. nem a incircuncisão, Que são os que não tinham a lei, que é os gentios. tem virtude alguma, Guardar a lei não tem poder nenhum. Continuar como gentio, tua tradição, não tem poder nenhum. mas sim o ser uma nova criatura. Ele bate tua porta para você ser uma nova criatura. Ele bate tua porta para ele semear em ti a natureza dele. Não é para melhorar a natureza do pecado. A natureza do pecado tem que morrer. E dar lugar à nova criatura. Aleluia. Grande mensagem que Jesus nos deu. Por isso Paulo disse, agradou a Deus me revelar o mistério que esteve oculto. Cristo em nós, a esperança da glória. Agradou a Deus. Queridos irmãos, Jesus disse em João 13, importa que o homem nasça de novo. Sem ele nascer de novo, ele não entrará no reino dos céus. E Jesus falou de nascer de novo. Mas para você nascer de novo, você precisa de morrer. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. Carregamos nós a morte nos nossos corpos para que a vida se manifeste em vós. Então, Gálatas 2, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo. Quem vive em mim, agora a vida que vivo, baseada na fé do Filho de Deus que se tornou minha justiça. Aleluia! É Cristo tua justiça?
Porque quando Cristo for tua justiça, você vai procurar justificar os outros. Quando você é justificado pelas obras da lei, você vai dizer, vê só, vai apontar os erros dos outros. Olha só, no fundo, você está a tentar projetar uma imagem que você é, mas na calúnia, na difamação de outras pessoas. Não é assim que você pareceu ser justo perante os outros, denegrindo a imagem dos outros. Se essa é a tua justiça, os fariseus eram melhor do que isso. E se a tua justiça não excede a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo é a justiça que Deus nos deu. Por isso que eu disse desde o início, nossa mensagem não é condenar ninguém. Os da tal dita igreja entenderam que são justos porque não cheiram com o pecador, não bebem com o pecador, mas cheiram e bebem aqui dentro. Se você se trancar no deserto, essa natureza do velho homem vai te acompanhar. Onde não tem a pessoa, você próprio vai estragar. Paulo disse que miserável de homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço. Aquele mal que eu digo que não vou fazer, eu faço. Por quê? Porque a questão estava nessa natureza. Paulo entendeu isso. Como é que Paulo entendeu isso? Ele disse que Deus agradou a Deus, me revelou um mistério que estava oculto. Eu queria só aprofundar isso. Como é que Paulo entendeu isso? Houve um certo dia que eu olhei para mim e disse, Senhor, poças, não foi tão difícil para mim entrar na igreja. Como muitas das vezes é quando nós pregamos o evangelho para outras pessoas. Eles resistem tanto. E eu, na minha santíssima santidade, o Espírito Santo me repreendeu, me estremeceu e me mostrou, abriu-se uma visão diante de mim. E o Espírito Santo me disse, te mostrarei quão desesperadamente precisas do meu Espírito. E qual era a visão? Eu estava dentro de um contentor de lixo, o lixo estava na minha boca, estava nos meus ouvidos, estava nos meus olhos, estava sobre mim, estava em volta de mim. Eu era o próprio lixo. E eu dei conta que quando eu me apercebi, irmãos, eu estava a correr. E as pessoas olharam para mim, como é que essa pessoa do nada começou a correr desesperadamente como um louco. E eu só parei quando cheguei em casa. No fundo, eu estava a tentar fugir daquela natureza que eu não via em mim. Como é que Paulo entendeu isso? O Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, ele te leva diante de um espelho. E ele te faz sentir nojo pelo teu pecado. Ele te mostra o teu pecado não florido, não bonito. Ah, não, foi só um erro. Não, ele te diz, vede quão horrível é deixares o teu Deus. Ele te mostra. Achas que Jonas estava na boca do peixe, era figurativo? Quando ele diz que as cordas da morte me cercaram, era ilustrativo. Era real. Era real. E esse é o problema que nós temos. Um Espírito Santo que nos traz convicção do pecado. Temos um Espírito Santo dentro da igreja que nos traz convicção do pecado. Temos antes um Espírito Santo que acusa os outros. E sabemos nós que não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito impostor. Que alega ser de Deus, como Senaqueribe, que disse que Deus é que ele enviou. Mas quando foi confrontado nas Escrituras, quando foi confrontado atentando no Espírito, foi achado mentiroso. E Jesus disse, essa mensagem tem um tempo para você crer. Ela produz peso espiritual se você atentar, mas te dá um tempo para você lidar com ela. Então ele disse, provastes aqueles que se dirigiam a apóstolos e os achastes mentirosos. Que você tema o Senhor teu Deus, porque o que estamos a falar aqui coloca em risco a tua eternidade. Não só nos dias por vir, mas na qualidade de vida que você diz que você quer. Eis que esperastes o muito e o muito veio a ser pouco. Está aqui a resposta da oração, de muitas orações. Por que não está a dar certo? Por que as coisas não estão aí? Que diabo é esse? Não é o diabo. É mesmo tua justiça que cheira mal perante Deus. Amém? E amém. Mas receba o bom cheiro de Cristo. Ele disse, vós sois o bom cheiro de Cristo. Vós sois a nossa carta escrita pelo Espírito Santo. Encomendada por todos os lugares onde vocês falam, oh, aleluia, aleluia. Amém e amém. Essa é uma mensagem digna de ser ouvida, digna de ser partilhada. Queridos irmãos, 1 de João, capítulo 5, no verso 4. Eu vou rapidamente fechar a minha mensagem aqui. E desejar que você creia na palavra. Mas se você tem o hábito desde a tua juventude, da tua infância, de ouvir somente aquele que te diz boas coisas, o primeiro obstáculo para você ouvir o Evangelho é parar de ouvir pessoas que falam o que você quer ouvir. Quando você assume o compromisso, vou ouvir a verdade, então você começa a dar conta que não era errado o que estava a te ser dito, era o teu hábito de sufocar a verdade em função da mentira que você escolhia ouvir. Aleluia. Aleluia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Termino minha mensagem aqui. Esta é a confiança do justo.
que sabemos nós que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A razão pela qual Deus não te ouve, parece que não está a te ouvir, é porque se calhar você tem pedido coisas fora da sua vontade. E Ele só vela para cumprir sua palavra, não os desejos dos nossos corações. Que nossos corações desejem a sua vontade, e assim Ele dará o desejo do teu coração, um coração santificado no Senhor. Amém e amém e amém. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Estendo minha mão sobre ti, que o Senhor Deus, o Deus que é um só, faça o seu rosto brilhar sobre ti. E Ele, que é um só, seja o guarda da tua casa. Ele seja a porta de entrada e a porta de saída. Que você entre em bênção e saia em bênção. Que você seja bendito no sentar e no levantar. Se Cristo for tua justiça. Em nome de Jesus. Amém e amém.